é o seguinte, ontem vocês viram, até comentei no Momento Antagonista, a segunda turma desfalcada lá do STF acolheu um recurso de Lula que tirou um depoimento um depoimento do Palocci, né? Desentranhou isso lá do inquérito. E o que mais importa nessa decisão foi a acusação, a motivação, né? Que foi alegada pela defesa e acolhida pelo Gilmar Mendes, pelo Lewandowski, de que houve parcialidade, que o Moro atuou de forma política. Obviamente que isso é para pavimentar a narrativa para absolver o Lula, né? Cancelar, anular a sentença contra o Lula, porque ele tem um habeas corpus que está na mão do Gilmar Mendes, deve ser votado, julgado na segunda turma, não sei se desfalcado ou não, né? Mas na segunda turma, depois da pandemia, provavelmente depois da troca do Celso de Mello pelo novo ministro indicado pelo Bolsonaro. Então vocês já podem esperar o que vai acontecer, tá? Querem acabar com o Moro. Solta aí o podcast do nosso repórter Renan Ramalho, que acompanhou o julgamento. Olha, a sessão da segunda turma do Supremo antecipou um pouco como deverá ser o julgamento previsto para esse semestre da suspeição de Sérgio Moro nos processos contra Lula na Lava Jato de primeira instância. Com o quórum reduzido no colegiado, Lula conseguiu 2 vitórias importantes, mas numa ação em que não há sentença ainda, que envolve a doação pela Odebrecht de um terreno para sediar o Instituto Lula em São Paulo, avaliado em 12 milhões de reais. Lula teve 2 vitórias. A primeira conseguiu prolongar um pouco esse processo, que já estava pronto para sentença desde o ano passado, alegando que pretende obter acesso mais amplo ao acordo de leniência da Odebrecht. Os advogados querem obter especialmente laudos e perícias do sistema de pagamento de propina da empreiteira. Eles alegam que as planilhas que registram esses repasses foram adulterados pela Odebrecht antes de serem entregues ao Ministério Público Federal no acordo de leniência. E, por isso, querem questionar se realmente houve registro desses repasses, dessa propina para Lula. A Polícia Federal já atestou a integridade dos arquivos que envolvem o ex-presidente. Mas, mesmo assim, isso pouco foi discutido hoje durante a sessão. Lula conseguiu, portanto, obter esse acesso mais amplo com os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. A segunda decisão, tomada logo em seguida, foi mais clara sobre os posicionamentos dos 2 ministros, especialmente em relação a Sérgio Moro. Eles consideraram que houve uma inequívoca quebra de imparcialidade do ex-juiz quando, em 2018, pouco antes das eleições presidenciais, incluiu um trecho da delação de Antônio Palocci nesta mesma ação do Instituto. Bem, nesse depoimento, Sérgio Moro detalhou como funcionava o esquema de propina para o PT a partir de desvios em contratos da Petrobras, com a Odebrecht, entre outros casos. E um detalhe importante que o antagonista revelou na época: a inclusão da delação de Palocci nesse caso ocorreu a partir de um próprio pedido da defesa de Lula, que queria rebater as acusações que o ex-ministro fez em depoimento. Mas hoje os ministros do Supremo também desconsideraram esse detalhe e avaliaram que a decisão de Moro foi política, uma vez que a fase de instrução do processo de coleta de provas já havia sido concluída. Bem, no frigir dos ovos, o que Lula conseguiu,
e que foi, inclusive, o que foi notado, bem observado pela subprocuradora-geral Cláudia Marques na sessão de hoje, é, de fato, prolongar essa ação do Instituto. Analisando agora melhor, com mais profundidade, com mais amplitude, o acordo de leniência da Odebrecht e retirando as acusações de Palocci desta ação, a defesa de Lula vai poder questionar vários detalhes desse processo e, claro, prolongar esse processo. O objetivo pode ser a prescrição, uma vez que Lula tem mais de 70 anos e, nesses casos, o prazo cai pela metade. É, sem dúvida, uma artimanha da defesa muito engenhosa para poder livrar Lula da terceira condenação na Lava Jato. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço. Cortou o abraço do Renan, não se faz. Vamos lá. Carmen desconectada. Carmen e Celso de Mello. Solta aí. Tem aí? Já está na mão? Vamos lá. Carmen Lúcia sumiu do julgamento da segunda turma sobre a parcialidade de Sérgio Moro no caso de Lula. 1 hora mais tarde apareceu em evento virtual de sua posse como ministra substituta do TSE. E não explicou as razões de ter faltado numa sessão, lá na sessão do Supremo, que é uma sessão importantíssima. Dos bastidores, colegas disseram não saber o motivo e mencionaram o suposto problema na internet de Carmen Lúcia. Ô, Carminha, troca a internet, né? Não, né? Vamos trocar, vamos melhorar aí a banda, aumentar a banda. Não foi a única, o Celso de Mello também não compareceu. O Celso não apareceu em nenhum dos julgamentos, né? Então, hoje até acabamos de publicar que ele está passando por exames, então está ali com um problema de saúde, então se justifica. Agora, a Carmen participou de outras votações, justamente essa do Lula ela não participou e depois apareceu neste evento online, né? E é online, gente, é online. Está lá em casa, é só apertar o botão e abrir. Mas, pelo visto aí, a internet está fraca. A internet da Carminha está fraca. Bom, diante, obviamente, aí de todas desse julgamento, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro soltou uma nota dizendo o seguinte: relativamente às afirmações efetuadas pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sobre a parcialidade no julgamento do ex-presidente Lula, cabe respeitosamente informar o seguinte: o ex-ministro Antônio Palocci já havia prestado depoimento público na mesma ação penal sobre os fatos atinentes ao ex-presidente, portanto a inclusão da delação não revelou nada novo. A inclusão da delação no processo visou a garantia da ampla defesa, dando ciência de elementos que eram relevantes para o caso e que ainda não haviam sido juntados aos autos, como exposto no despacho. Eu, como juiz, sequer proferi sentença na ação penal na qual houve a inclusão da delação do Palocci. A sentença condenatória contra o ex-presidente que proferi é de julho de 2017, ou seja, foi em outra ação penal e muito antes de qualquer campanha eleitoral, sendo ainda confirmada pelo TRF4 e pelo STJ. Além disso, é bom lembrar o seguinte: em 2018, ele estava respondendo lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, justamente pela divulgação do trecho da delação do Palocci. Quer dizer, a defesa de Lula já tinha recorrido lá ao CNJ, abriram 2 procedimentos, ele se manifestou, disse o seguinte: não inventei o depoimento do ex-ministro, não houve qualquer intenção de influenciar as eleições. O fato é que o juízo não pode interromper os seus trabalhos apenas porque há uma eleição em curso. Publicidade e transparência são fundamentais para a ação da justiça e não deve o juiz atuar como guardião de segredos sombrios de agentes políticos suspeitos de corrupção. Próximo. Bom, segura aí. Estas 2 representações no CNJ foram arquivadas, ou seja, o órgão correcional da Justiça analisou a conduta do Sérgio Moro e não viu nenhum tipo de parcialidade, de motivação política, como viram, né, o Gilmar e o Lewandowski. Então já temos aí 2 votos certos no habeas corpus do Lula, que vai ser julgado aí depois da pandemia, tá? É isso. Fachin ontem ficou isolado, tentou se defender, tentou também
defender aí a posição do Sérgio Moro na divulgação, mas não conseguiu. O Covid-19 está se espalhando da sola a